Marco Aurélio diz: você tem o poder sobre sua mente, não sobre os eventos que acontecem. Entenda isso e você encontrará força. Esta reflexão de Marco Aurélio destaca a importância do controle interno e forma como pensamos quando surgem desafios ao longo da vida. Antigamente, Marco Aurélio, a figura mais influente no mundo da filosofia, empenhou-se em levar uma vida virtuosa de acordo com a filosofia estoica. Diferentemente de numerosos imperadores romanos, ele resistiu a prazeres abundantes à sua disposição, abstendo-se do consumo excessivo de vinho e evitando ser um espectador sádico nos eventos no Coliseu. Movido pelo desejo de cumprir a missão confiada a ele pela fortuna, que girava em torno de servir à humanidade, Marco Aurélio manteve um profundo compromisso com seu propósito. Mas para atingir esse objetivo, ele reconheceu a necessidade de diminuir sua preocupação por assuntos que careciam de valor ou sabedoria. Um dos conceitos essenciais no estoicismo é o cisma entre as coisas que podemos controlar e aquelas que não. Epicteto e Caridiano explicam claramente isso. A maioria, se não todas as coisas, além de nossas ações, não depende de nós. Isso significa que devemos renunciar ao mundo, não necessariamente. Mas os estoicos acreditam que devemos ser realistas sobre nossa influência limitada sobre essas coisas. Criamos um fardo desnecessário para nós mesmos se não somos. Quando a vida se torna dolorosa, frequentemente indica que investimos nossas emoções em assuntos além do nosso controle. Ao fazer isso, inadvertidamente concedemos a esses assuntos a autoridade para manipular e nos controlar como marionetistas. Paradoxalmente, apontamos o dedo para esses marionetistas por puxarem nossas cordas, não percebendo que demos a eles o poder para fazer isso. Mas ao liberar nosso investimento emocional nesses assuntos, despojamos deles a influência sobre nós, concedendo a nós mesmos a serenidade para permanecer imperturbáveis. Essa liberdade emocional nos permite enfrentar a vida com uma perspectiva mais equilibrada e resiliente. Para evitar perturbações com coisas fora de seu controle, Marco Aurélio permitiu-se lidar com as muitas responsabilidades e desafios que enfrentou como imperador, focando na tarefa que acreditava ter sido dada pelos deuses. Essa perspectiva, similar ao entendimento de Epicteto, significa liberdade para outras pessoas, permitindo-lhes não serem movidas por influências externas, forças ou uma seleção delas. Quando a vida traz dor, surge a questão: quais são as coisas que devemos parar de nos ocupar? E mais importante, como fazemos isso? Este vídeo é uma exploração gratuita e interpretativa da filosofia de Marco Aurélio sobre como se importar menos com coisas que não valem a pena se preocupar. Em suas meditações, Marco Aurélio diferencia repetidamente entre o presente, passado e futuro. Em cada categoria, o antigo imperador romano tem coisas valiosas a dizer sobre como muitas vezes nos preocupamos com eles da maneira errada ou com as coisas erradas. Para maior clareza e estrutura, este ensaio é subdividido nessas categorias. Começando pelo futuro, como Sêneca articulou eloquentemente, muitas vezes suportamos mais sofrimento dentro dos limites da nossa imaginação do que na realidade de nossas experiências. Essa afirmação reforça a noção de que nossos pensamentos servem como fonte de nosso sofrimento. Quando direcionamos nossa atenção para o futuro, nossa imaginação frequentemente corre desenfreada, conjurando uma miríade de cenários de eventos potenciais, a maioria dos quais dificilmente se concretizará. Em antecipação, contemplamos estratégias para navegar nesse potencial, tremendo de apreensão devido à nossa incerteza sobre como o futuro acabará por se desdobrar. Em alguns casos, o que acontece é exatamente o que prevemos, mas em muitos outros, a fortuna nos surpreende, nos sobrecarregando com eventos que não poderíamos ter previsto.
Considere um cenário em que poderíamos ter dedicado anos ao planejamento meticuloso e economizando para uma merecida aposentadoria, apenas para sermos confrontados, ao nos aproximarmos do limiar dos nossos anos dourados, com um diagnóstico devastador de câncer, que nos dá apenas alguns meses para viver. A mera possibilidade de tais eventos frequentemente mergulha os indivíduos em ansiedade incessante, e o espectro dos resultados potenciais varia desde os melhores casos até os piores casos. E se uma terceira guerra mundial catastrófica irromper e experienciarmos uma completa perda financeira, essas terríveis consequências são inegavelmente dentro do reino da possibilidade, mas contanto que não estejam acontecendo no presente, não podemos lidar com elas, pois esses eventos simplesmente não estão ocorrendo, pelo menos ainda. Eles só existem em nossos pensamentos. O futuro só nos incomoda porque pensamos nele como se não existisse fora da mente. Marco Aurélio enfatizou que não é o fardo do futuro que pesa sobre nós, mas sim o peso do momento presente sozinho. O futuro em si não é o que inflige dano sobre nós. Em vez disso, é o nosso presente manejo dele que determina nosso sofrimento. Quando Marco Aurélio se concentrou no presente, percebeu que podia suportá-lo. E se isso é o caso, por que não seria capaz de lidar com o que ainda está por vir? Essa atitude lembra a ideia de amor fati, o amor do destino, mas fortalecido com a confiança de que será capaz de superar o que vier pela frente. Agora, sobre o passado, Marco Aurélio recordou como a existência rápida passa e desaparece no infinito, além do nosso alcance. O passado, assim como o futuro, é um reino no qual não podemos operar. O que se foi, e a menos que inventemos a máquina do tempo, não podemos mudar nada sobre isso. Ele afirmou sucintamente: lembre-se que o homem vive apenas no presente. Neste instante fugaz, todo o resto de sua vida já passou e desapareceu, ou ainda não foi revelado. Curta, portanto, é a vida do homem, e estreita é o canto da terra onde ele habita. Apesar da estreiteza de nossas vidas, que só ocorre no momento presente, muitas vezes estamos excessivamente ocupados com áreas que ficam fora dele e não podem ser inseridas no futuro ou no passado. Marco Aurélio afirmou que o passado significa tanto quanto nada e está no presente indiferente. Não é que os eventos passados não influenciem o presente ou que não possamos aprender com eles. É só que não podemos trabalhar com o passado porque está fora de nosso alcance. Muitas vezes, nossas memórias do passado são embaralhadas e as maneiras de verificar o que aconteceu exatamente são limitadas. Contamos com lembranças pessoais, perspectivas e diferentes pontos de vista, então o passado não é apenas fora do alcance. Nossa lembrança disso provavelmente é imprecisa. No entanto, persistimos em nosso apego emocional a eventos passados, frequentemente repetindo-os em nossos pensamentos, revivendo a angústia que uma vez infligiram sobre nós. Alguns mantêm a crença de que, contemplando o passado, poderíamos exercer alguma influência sobre ele. Mas este é uma ilusão enganosa de que o passado existe como uma entidade irrecuperável que escapou além do nosso alcance. Tudo o que permanece dentro do nosso alcance é nossa capacidade de gerenciar nossos pensamentos sobre algo que já existe há muito tempo, lavado para nunca mais voltar. Muitas pessoas se encontram pronunciando frases como: eu gostaria de poder ter lidado com isso de forma diferente. Mas tais desejos são baseados no inatingível. Esses pensamentos servem apenas para despertar desejos que nunca poderão ser realizados, não oferecendo nenhum ganho produtivo. Em vez de focar nos eventos passados em si, Marco Aurélio concentrou-se em sua reação a eles. Não podemos controlar eventos passados, provavelmente também não pudemos evitá-los quando ocorreram no presente, mas podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado como algo infeliz. Podemos ter tido dificuldades na infância, ou experimentado o fim de amizades ou empreendimentos comerciais fracassados. No entanto, de acordo com Marco Aurélio, a natureza desses eventos não é tão importante quanto como lidamos com eles. Ele afirmou que é lamentável que isso tenha ocorrido. Não, foi uma sorte que isso tenha acontecido.
e eu permaneci ileso. Por isso não fui despedaçado pelo presente ou assustado pelo futuro. Poderia ter acontecido com qualquer um, mas nem todos poderiam ter permanecido ilesos. É por isso que tratar um evento como um infortúnio em vez do outro como afortunado é questionável. Você pode realmente chamar algo de infortúnio que não viola a natureza humana? Ou você acha que algo que não vai contra a vontade da natureza pode violá-la? Mas você sabe qual é a vontade dela? O que aconteceu não impede você de agir com generosidade, justiça, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade, franqueza e todas as outras qualidades que permitem a uma pessoa realizar sua natureza. Curiosamente, Marco Aurélio não descarta completamente a importância do passado. Ele nos lembra de que não é o evento em si, mas nossa atitude em relação a ele que molda nosso presente e futuro. Aceitar o passado, aprender com ele e direcionar nossas ações positivamente a partir desse entendimento é a chave para viver uma vida mais plena e significativa. Como Marco Aurélio afirmou, porque para mim, o presente é uma oportunidade para o exercício da virtude racional, virtude cívica em suma, a arte que os homens compartilham com os deuses. Ambos tratam tudo o que acontece como sagrado, natural, não é novo ou difícil de lidar, mas familiar e fácil de manusear. Isso encerra nossa exploração sobre as perspectivas de Marco Aurélio em relação à vida e à filosofia estoica. Espero que você tenha apreciado este vídeo. Se considerar se inscrever no canal, não esqueça de verificar o link no primeiro comentário abaixo. Se assistiu até o fim, por favor, comente, desafie-me para eu saber. Vou ler todos os comentários. Pela sua atenção, muito obrigado. Que você esteja com o Criador.